Esses cristãos gnósticos viam os acontecimentos reais como secundários à percepção do seu significado. Por essa razão, esse tipo de gnosticismo partilha com a psicoterapia uma fascinação pelo significado não literal da linguagem, como uma tentativa de entender a qualidade interna da experiência. Aqui é a Elaine Pagels falando, tá, gente? O psicanalista Jung interpretou o mito criado por Valentino como uma descrição do processo psicológico. Valentino relata como todas as coisas originam-se do eu profundo, ou o abismo. O abismo aparece como termo técnico em alguns textos gnósticos, o bitos. Em termos psicanalíticos do inconsciente, né, do eu profundo emergiram a mente e a verdade, e delas, por sua vez, o logos e a vida. São os três níveis da trindade gnóstica, né? O abismo é o um, aquele um que não pode ser conhecido, porque é unidade plena, absoluta e inefável. No segundo nível, temos a mente, o nous, e a verdade, a aletheia. E no terceiro nível, o logos, que é o Cristo, e a vida. Então, são os três aspectos desse poder tríplice que é o divino no gnosticismo. E foi a palavra, o logos, que gerou a humanidade, né? O demiurgo bom é esse logos, que é diferente do Yodabaoth. Para Jung, isso era um relato mítico da origem da consciência humana. Esse assunto, para a gente encontrar um pouco, trabalhar um pouco, trazer aqui um dia para conversar, né, ou, sei lá, uma entrevista, alguma coisa, para a gente falar um pouco desse aspecto junguiano do gnosticismo, que é uma das óticas possíveis, tá? Às vezes eu trago essa ótica, mas ela não é a única possível, né? Eu estou trazendo como uma reflexão, a gente tem que ir refletindo juntos e ver se faz sentido, né? Mas há outras formas de encarar, porque também tem que ter um certo cuidado para a gente não cair no psicologismo do gnosticismo, porque há uma profunda psicologia no Jung, no meu ponto de vista, na minha opinião, que leva a uma experiência espiritual. Eu acho que tem muito mais no Jung, agora a gente vê pelo livro vermelho e pelo livro negro, que são os diários ocultos dele, que tem muito mais do que psicologia ali. Mas a gente também tem que cuidar para não tirar o aspecto metafísico, filosófico, mitológico, mistérico, né, da tradição gnóstica. Eu vou tentar aqui responder uma questão que sempre surge lá no nosso grupo, né? Responder brevemente, sem desenvolver muito. Eu vou ficar devendo ao desenvolvimento. Mas quando a gente vê por uma ótica junguiana, psicológica, a gente não está necessariamente negando a ótica macrocósmica do mito gnóstico. Tá? É porque a ótica psicológica ela está olhando para o microcosmos, está olhando para o inconsciente, para a psique humana, para a consciência humana, né? Como aquilo faz parte da nossa estrutura como humanidade, como mente pensante e como emoções, né? Só que há um aspecto que é externo. Então, quando os gnósticos trabalham, por exemplo, com os arcontes, e às vezes eu brinco que não é para a gente imaginar um Deus com cara de hiena e um Deus com cara de macaco que vai vir aqui lutar contra mim como se fosse uma entidade, né? Um demônio, um bicho assim. Não quer dizer que não existam forças externas a mim. Quando a gente fala de magia cerimonial, de teurgia, a gente trabalha com forças externas, mas a gente compreende que essas forças externas, quando a gente faz uma atividade externa, a gente também está refletindo os aspectos internos, é como uma chave que abre para os dois mundos. E isso acontece, eu vou tentar trazer um exemplo do budismo, porque eu acho que é como fica mais claro. No budismo Vajrayana, que é o budismo que trata de práticas teúrgicas e mágicas, né, se eu usar a linguagem ocidental, é isso, né, que tem relação com os canais interiores, práticas meditativas com visualizações de deidades, né, arcontes ou anjos são deidades, são seres externos que têm formas e cores e símbolos associados a eles, e mantras, né, e tudo isso é uma prática mágica, quando bem feita. E quando a gente sabe o propósito e tem a preparação, né? No budismo Vajrayana são 4 níveis de Tantra Yoga superior. Qualquer coisa, Jaime, Bruna, que me corrijam. Mas são 4 níveis e cada nível vai levar a um aprofundamento diferente. Por que eu estou falando isso para falar dos arcontes?
Porque o primeiro nível do Tantra Yoga no Vajrayana é purificação. A gente tem que primeiro limpar os nossos corpos físicos e emocionais, os nossos sentidos, as nossas intenções, ter um pouco de estabilidade mental, chamata, mente de clara luz. E aí o trabalho com essas deidades vai ser de fora para dentro e de dentro para fora. Por isso, quando a gente pensa em gnosticismo, a gente tem que pensar em micro e macro, dentro e fora, em cima e embaixo. Não são coisas diferentes. É como uma luz refletindo para os dois lados, mas é a mesma luz. Então, quando no budismo a gente trata de uma deidade, a gente, no primeiro nível da meditação, a gente visualiza na nossa mente a deidade, na prática. A gente visualiza ela lá na frente, na mandala que a gente gera. Depois a gente aproxima ela. Depois a gente joga ela dentro do nosso chakra cardíaco. E depois, no último nível, a gente se torna aquela deidade. Então, no gnosticismo, quando a gente fala que Sofia, ou Cristo, ou o arconte tal, ele é externo e interno, é isso. Para trabalhar com ele numa prática espiritual verdadeira, de uma magia com M maiúsculo, que não é feitiçaria e nem ficar fazendo bobagenzinhas do astral, a gente precisa trabalhar com o imaginal, a gente trabalha com a imagem, a gente cria a forma, a cor, o som, a gente tem um trabalho mágico envolvido que é externo. Então, aquela deidade, aquele daimon, aquele arconte, ele existe externo. Ele não é só um aspecto psicológico, mas ele também ele entra em mim e ele se torna o que eu sou, porque ele também existe em mim. Entendem o que eu estou querendo dizer? Essa é a questão que os gnósticos trazem. Quando eles descrevem a criação do ser humano em componentes que cada arconte rege uma parte do corpo e uma emoção e um vício, eles estão falando da força desses arcontes fora de nós, mas de como eles nos estruturam a nossa psique como ser humano também e nos aprisionam. E a gente entender essa relação que vai facilitar a nossa real libertação. Assim eu entendo até agora, né? Talvez eu mude esse entendimento, mas trago para vocês como reflexão. Só isso. Bom, vamos continuar aqui. O seguidor de Valentino, autor do Evangelho de Filipe, o Evangelho de Filipe é um texto da escola valentiniana dos gnósticos, explora a relação entre a experiência da verdade e a descrição verbal. Ele disse que a verdade trouxe nomes à existência no mundo, porque é impossível conhecê-la sem esses nomes. Mas a verdade deve ser revestida por símbolos. É isso que a gente está falando. A verdade não veio ao mundo despida, mas veio em tipos e imagens. O mundo não receberá a verdade em nenhuma outra forma. Esse professor gnóstico critica aqueles que confundem a linguagem religiosa com a linguagem literal, professando a fé em Deus, em Cristo e na ressurreição ou na igreja como se fossem tudo coisas exteriores a si mesmo. Pois explica, em uma linguagem comum, cada palavra refere-se a um fenômeno específico e externo. Uma pessoa vê o sol sem que seja um sol. E ela vê o céu e a terra e todas as outras coisas, mas ela não é essas coisas. A linguagem religiosa, por sua vez, é a linguagem da transformação interna. Quem percebe a realidade divina converte-se no que é. Esse parágrafo aqui, que apaga os traz como uma ideia que aparece na escola de Valentino dos gnósticos, está falando de mística. Mística não no sentido de o misticismo no futebol, o misticismo da ordem mística tal. Não, mística no sentido de mistério. Místico é aquele que tem a experiência contemplativa e vive a unidade como uma experiência interior, nesse sentido. Então, é o que a gente vai encontrar em Plotino, né? O encontro do sol com o solitário, com S maiúsculo, que a gente encontra em Mestre Eckhart e tantos outros, né? É essa experiência do converter-se no que é, de desabrochar esse divino em nós, de tornar-se divino, de retornar ao um, que é a experiência que os gnósticos também vão instigar em nós. Mas eles vão, né? Eu acho que esse parágrafo explica muito bem, demonstrar que as verdades do mundo inteligível ou do pleroma, as formas verdadeiras,
elas vêm ao mundo através de imagens, de símbolos, revestidas de forma, porque o mundo é o mundo da forma, é o mundo da multiplicidade. E, portanto, a forma como a gente enxerga o mundo e que a gente acessa a verdade tem os limites da minha linguagem. O Wittgenstein, o filósofo, diria isso, os limites do meu mundo é o limite da minha linguagem. Para eu transcender esse limite, eu preciso melhorar a minha linguagem e, por isso quer dizer não abandonar o meu exercício mental e nem transformar a minha mente intelectual numa coisa estúpida, porque algumas pessoas vão buscar a prática espiritual matando a mente nesse sentido, né? Então, eu preciso melhorar a minha linguagem para melhorar a minha compreensão, metafísica, inclusive, mas eu também preciso transcender essa linguagem, para transcender os limites do meu mundo, né? Mas compreender que essas verdades são trazidas por símbolos, e aí que o teurgo vai trabalhar com símbolos, e o gnóstico vai trabalhar com símbolos, e com estruturas cosmológicas, e com nomes, e invocações, e mantras, e ritos. Mas a gente, externamente, né, eu gostei muito dessa passagem, né, a gente vê o sol sem ser o sol, a gente vê o céu sem ser o céu, e aí é o limite da linguagem. Só que o ele é impronunciável, ele é incognoscível, ele não pode ser conhecido pela consciência cognoscível, ele é invisível, né? E todas aquelas qualidades da filosofia apofática. E essa passagem me lembrou, por isso que eu trouxe aqui de brincadeira com vocês, um trecho daquele poema do Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, que diz que há metafísica bastante em não pensar em nada, né? Ele está falando de metafísica. E ele fala do sol. Então, eu vou ler o Fernando Pessoa aqui com vocês. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Me trouxe muito aquela imagem de que a gente transcende a linguagem e avança em todos os éons celestes em direção ao sol espiritual. E no momento que há uma contemplação do sol, da verdade, não há mais conceitos, não há mais dicotomia, não há mais dualidade, é a não dualidade. Então, o sol, ele é simples, é uma luz que é comum e boa, e a gente simplesmente vive essa experiência contemplativa. No Evangelho de Filipe, diz, viu o Espírito, tornou-se um Espírito. Os gnósticos são super heréticos, né? Muita blasfêmia. Tornou-se um Espírito, viu Cristo e nele se convertou. Tornou-se Cristo, né? Não é um seguidor do Cristo, ele se torna também como um Cristo. Ao ver o Pai, você se transformou no Pai, consegue ver a si mesmo e o que vir se tornará. Depois vamos falar que não existe mística nos gnósticos. Quem alcança a gnosis torna-se não mais cristão, mas Cristo. Não é mais um cristão, se torna um Cristo. Assim sendo, podemos observar que esse gnosticismo tinha um significado maior que um movimento de protesto contra o cristianismo ortodoxo, ou seja, era muito mais do que um movimento religioso social externo, né? O gnosticismo também incluía uma perspectiva religiosa que, de um modo implícito, opunha-se ao desenvolvimento do tipo de instituição na qual se converteu a antiga Igreja Católica. Aqueles que esperavam tornarem-se Cristo possivelmente não reconheceriam as estruturas institucionais da Igreja, né, os bispos, padres, credos, cânones e rituais, como detentores da autoridade final. Essa perspectiva religiosa diferenciava o gnosticismo não apenas da ortodoxia, mas também em todas as similaridades da psicoterapia, visto que muitos psicanalistas seguem Freud ao se recusarem a atribuir a existência real ao imaginário, né, no sentido que se torna uma psicologia materialista. Eles não consideram a tentativa deles de descobrir o interior da psique equivalente a descobrir os segredos do universo. Mas muitos gnósticos, assim como muitos artistas, buscam o autoconhecimento como a chave para entender as verdades universais. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Segundo o livro de Tomé, está faltando uma letra aqui, que eu já traduzi esse texto, peraí. Aquele que não conhece a si mesmo, nada tem aprendido, mas aquele que conhece a si mesmo tem ao mesmo tempo alcançado o conhecimento sobre a profundeza de tudo.
E aqui eu mudei a tradução, porque eu vi no inglês, sobre a profundeza do todo. Porque tudo é todas as coisas existentes. Eu conheço tudo no mundo, né? Conheço todas as línguas, fui em todos os países, entendo tudo de mecânica quântica, física, Newton, tudo, né? Conheço tudo. Não. Aquele que conhece a si mesmo conhece as profundezas do todo. Ele tem acesso à raiz, à origem de todas as coisas. Então é muito mais profundo. Essa convicção de quem explora a experiência humana descobre simultaneamente a realidade divina, ou seja, buscar dentro de si e aí descobrir as realidades divinas, é um dos elementos que marca o gnosticismo como um movimento religioso distinto do da igreja, né? O Hipólito, ele escreve sobre coisas que Simão o Mago teria escrito, né? O Hipólito, lembrando, é um da patrística, dos padres da igreja. Ele e o Irineu escreveram os Contra os Hereges, né? Então, Simão o Mago, relata Hipólito, alegava que cada ser humano é uma morada. Olha que bonito, gente. Cada ser humano é uma morada, na qual habita um poder infinito, a raiz do universo. Mas uma vez que o poder infinito existe de duas formas, uma real e a outra potencial, então esse poder infinito existe em uma condição latente em todos nós, porém potencialmente, não verdadeiramente. Então há um poder infinito morando dentro de nós, a raiz do universo. E aí que naquele livro do Alberto, O Mistério da Ética, ele vai trazer aquela frase do Heráclito pré-socrático, né? Ethos, anthropos, daimon. A luz do daimon tem a ver com luz, que é o logos, né? A luz, ethos, morada, anthropos, no homem. A luz do daimon, a luz do logos, mora no homem. O que o Simão Mago está dizendo? Que cada ser humano é uma morada na qual habita um poder infinito. E esse poder é aquela luz lá do início do primeiro slide que ilumina a nossa vida. Só que ele existe numa condição latente, porque ele é uma semente, ele é uma centelha. É uma semente do Buda, uma centelha divina, ou a semente da pronoia em nós, no mito gnóstico. Então, como é possível perceber esse potencial? Muitas fontes gnósticas citadas até aqui contêm apenas aforismos direcionando os discípulos a buscar o conhecimento, mas sem indicar como procurar. A descoberta por si mesma é aparentemente o primeiro passo em direção ao autoconhecimento. Assim, no Evangelho de Tomé, os discípulos perguntam a Jesus o que devem fazer. Seus discípulos indagam: deseja que jejuemos? Como devemos rezar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos seguir? E Jesus diz: não digam mentiras e não façam o que odeiem. Então vejam que interessante, os discípulos estão perguntando quais as regras morais, né? Quais são os costumes, as regrinhas do jogo religioso, né? Tem que jejuar, tem que preservar o sábado, como é que reza, as esmolas, qual é a dieta. E Jesus está apontando para a não regra do Logos, para a luz do Logos, que não é se você faz ou deixa de fazer isso ou aquilo. É claro que à medida que a sua mente é iluminada pela luz, você tem ações mais éticas no mundo, né? Você colabora mais para um mundo de harmonia e de interdependência e de solidariedade. Mas Jesus vai falar: não digam mentiras e não façam o que odeiam, não no sentido de, eu odeio feijão, então eu não vou comer feijão, né? Não é isso. O que é não fazer o que nós odiamos? É não fazer aquilo que a nossa alma não deseja fazer. Que aquilo que há de mais verdadeiro em nós não compactua. Quando o demiurgo mescla a luz com as trevas e cria a confusão e a sombra, ele nos induz, nos leva a fazer o que a gente não deseja, porque nos tornamos cegos. Então, ser verdadeiro e fazer o que o Logos deseja é o caminho, que aí vai além de regras religiosas temporais, né? Apaga-os comenta. E aqui eu vou tentar não me ficar presa nesse parágrafo, prometo. Essa resposta irônica levou-os a refletir. Só o próprio ser pode julgar quando está mentindo ou quando odeia? Essas perguntas enigmáticas provocaram sérias críticas de Plotino, o filósofo neoplatonista que atacou os gnósticos quando seus ensinamentos estavam afastando
alguns de seus alunos em sua escola, né? Plotino reclama que os gnósticos não tinham um programa de ensino. Eles dizem apenas, olhem para o Senhor, mas não indicam a ninguém onde ou como olhar. Aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque eu quero elaborar um artigo sobre isso, mas é interessante que eu consigo perceber que talvez Plotino estivesse lidando com gnósticos que estavam presos aos sistemas cosmológicos, né? Que fica, quem veio antes? O Logos, o Antropos, o Autofanes, o Bitos, qual é o primeiro éon, o segundo éon, o terceiro éon, o nome dos arcontes. Eles estavam muito presos na tecnologia ali. E o Plotino é muito da prática, da virtude, da contemplação. E ele não conhecia tanto todos os textos gnósticos, ele está comentando alguns. Então, eu acho muito injusto, como eu vi pessoas que eu gosto muito dizendo isso, e eu super perdoo elas, assim, mas eu acho muito injusto, por isso que um dia eu quero escrever uma resposta, é quando usam uma frase de Plotino para dizer assim, que os gnósticos não tinham prática de virtude, porque não é isso que a gente vê, né? Não é isso que a gente vê no Evangelho da Verdade, no Diálogos do Salvador, no Ensinamentos de Silvanos. Tinha, sim, uma ênfase numa prática de vida, num ethos espiritual, numa prática de ascese, de catarse, tudo isso que a gente vê no mundo grego também. Só que em alguns textos são só pura cosmologia, pura metafísica e pura tecnologia mágica. E aí talvez esse grupo estivesse dando trabalho para Plotino, que às vezes a gente se perde no detalhe, né? A gente se perde na brincadeira de mago e deixa de praticar a vida espiritual real. Então eu super entendo, mas a Pagos traz esse comentário, não queria deixar de passar ele. Contudo, diversas fontes descobertas em Nag Hammadi descrevem técnicas de disciplina espiritual. Os Ostrianos, o texto mais longo da biblioteca de Nag Hammadi, esse é realmente grande, conta com como um mestre espiritual atinge a iluminação. Implicitamente estabelece um programa para que os outros o sigam, né? Ele vai contando as etapas de iluminação desse mestre, né? Zostrianos relata que primeiro é preciso despojar-se dos desejos físicos, provavelmente por práticas ascéticas. Segundo, deve-se reduzir o caos mental, porque uma mente em caos não pode brilhar a luz, né? Por meio da meditação. Tem indícios de práticas de meditação entre os gnósticos. Diz, depois de me sentar ereto, vejo uma criança perfeita, a visão da presença divina, a criança, ou o iniciado, ou aquilo que é puro. Mais tarde, prossegue os Ostrianos, eu ponderei essas questões para entendê-las. Não parei de buscar um lugar de repouso digno do meu espírito. Mas então, sentindo-me profundamente aflito, desencorajado com seu progresso, partiu para o deserto, antecipando ser morto por animais ferozes. E aí aqui ele vai falar das aflições do caminho espiritual, das aflições da senda, né? O não ter repouso, não ter descanso, não encontrar mais lugar nesse mundo, mas ainda não ter direito ao cortejo no mundo celestial. Dureza. Lá, relata os Ostrianos, ele recebeu primeiro a visão do mensageiro do conhecimento da luz eterna, a visão do mensageiro da gnosis da luz eterna. Como os mensageiros no hino da pérola que vem lembrar a alma de sua missão. E seguiu tendo muitas outras visões, contou-as para encorajar as demais pessoas. Por que hesitam? Procurem ao serem procurados. Quando forem convidados, ouçam. Lembrem lá no Evangelho de Tomé que Jesus tem uma parábola lá que ele fala do noivo e da noiva e dos convidados que não vieram participar da celebração, do banquete, né? Então, quando forem convidados, ouçam, olhem para a luz, fujam da escuridão, não deixem serem levados para a destruição. Outras fontes gnósticas oferecem diretrizes mais específicas. O discurso sobre a oitava e a nona revela uma ordem da tradição para guiar o iniciante a um conhecimento mais elevado. Escrito na forma de um diálogo, o discurso inicia-se quando um aluno lembra ao seu mentor espiritual uma promessa que lhe fizera. Esse desenho aqui foi feito pelo Bruno Carlucci, ele apresentou no sábado, no encontro que alguns de vocês assistiram, e o discurso sobre a oitava e a nona é um texto de Nag Hammadi e ele é um texto de hermetismo. Ele tem elementos de hermetismo, não é um texto clássico gnóstico. Mas a ideia apresentada está de acordo com as ideias gnósticas, né? E aí ele tem essa explicação, né, dos 7 arcontes,
como os 7 planetas, né? Yaldabaoth aqui representando Saturno. E esses aqui são os planetas, sempre me falha a palavra, os viajantes, os andantes, o pessoal antigo chamava assim, né? Os planetas que se movem, quando colocam a Terra no centro, né? Que é óbvio que a Terra... Errantes, obrigada, Miles. Os errantes, adoro essa palavra, eu sempre esqueço. Então, a Terra, ela não é plana e ela não está no centro. O Sol está no centro, mas na perspectiva humana, que vai dar base para a estrutura cosmológica e gnóstica, a gente põe a Terra no centro como uma experiência humana, porque aí não é astronomia, né? É cosmogonia, são coisas diferentes. E os errantes são os arcontes que regem a nossa existência. O último é Saturno, né? Curiosamente. E além deles, né, são 7, então são 7 portais, temos a 8ª e a 9ª. E aqui é uma notinha do Bruno, Sofia e a verdadeira eclésia, lembrando o nosso encontro que a gente falou sobre o templo interior, o templo invisível. Então, Sofia e a verdadeira eclésia estão além das 7 esferas, ou seja, o acesso ao ímago templo, o templo interior, à verdadeira igreja, está na Ugdod. E a Enéada é aquilo que transcende a Ugdod e leva em direção ao 1, que é a década. E aí a gente cai em pitagorismo, né? Muito legal. Então, nesse texto, que é sobre a 8ª e a 9ª, ou seja, tudo aquilo que está já além do demiurgo, o que é no gnosticismo? Tentando falar em termos mais claros com vocês. O que é vencer o Yaldabaoth no gnosticismo? Na tradição iniciática ocidental, teosofia e outras, aqui é a 5ª iniciação. Na tradição budista Mahayana, é se libertar do samsara, é não ser mais obrigado a reencarnar. Então, aqui é metade do caminho, são as iniciações dos mistérios menores. É o Shelada e as primeiras iniciações. Vence aquela ignorância mais grosseira, e Yaldabaoth é essa ignorância grosseira. Depois tem todo o caminho na Ugdod, que é o caminho dos Bodhisattvas, ou que é os Eons superiores, que são o desenvolvimento das virtudes mais puras, do desvelar das verdades mais profundas, mais próximas do Um. E aí a Enéada é a experiência do divino, o Nous em sua totalidade, o 2 em 1, a Díada, aqui a Enéada ela vai ter relação com a pronoia da luz, e aí a década é aquele sol que a gente se torna o próprio sol, porque é o próprio Um. Então, aqui, por uma ótica de iniciação espiritual, esotérica, seria mais ou menos isso. Então, esse texto hermético, gnóstico da Biblioteca de Nag Hammadi vai falar o quê? De práticas contemplativas que vão ascendendo até a 8ª e até a 9ª. Então, esse texto aqui é só um trechinho que a Págios traz. O meu pai ontem me prometeu que levaria minha mente, é a mente que vai, não é viagem astral e não é o corpo, é a mente, no sentido profundo da mente, né? Não é raciocínio intelectual apenas. Meu pai me prometeu que levaria minha mente até a 8ª e, em seguida, me levaria até a 9ª. Disse que essa é a ordem da tradição. O mestre aqueceu. O meu filho, esta é a ordem. Mas a promessa era de acordo com a natureza humana. Né? Só pode acessar aquilo que você mesmo bateu em si mesmo, né? A porta que você mesmo abriu. Ele explicou que o discípulo deveria procurar em si mesmo o entendimento. Envio-lhe a ação, mas o conhecimento habita dentro de você. Em mim é como se o poder estivesse gestando. O discípulo ficou atônito. O poder, então, está, na verdade, dentro dele? O mestre sugeriu que ambos deveriam rezar para que o discípulo atingisse níveis mais elevados, o 8º e o 9º. São práticas profundas aqui, né? Ele já progredira até o 7º nível do conhecimento, impelindo por esforço moral e dedicação. Então, até o 7º nível, com alguma dedicação, com algum esforço moral, né, fazendo boas ações, adquirindo algum conhecimento, até que vai até o 7º. No entanto, o discípulo admitiu que até o momento não tiveram uma experiência direta com o conhecimento divino, porque o pleroma está além do Yaldabaoth. A experiência direta envolve algo muito mais profundo e verdadeiro na prática de um aspirante. Ó meu pai, eu não entendo nada, exceto a beleza que veio a mim pelos livros. Então ele está pedindo agora instrução direta do mestre ou inspiração do próprio mestre interior,
que é o Agatodaimon, né? A luz interior. Agora, ele estava pronto para ir mais além do conhecimento indireto. Os dois rezaram para o Deus perfeito e indivisível, a quem nos dirigimos em silêncio. Aqui é uma orientação de prática. Uma oração para o perfeito e indivisível que a gente se dirige em silêncio. A oração evoluiu para um canto de palavras e vogais sagradas. E aqui é um texto que mostra a presença de mantras ou invocações mágicas, com nomes mágicos, em textos gnósticos, né? Então tem os Ozazo, que a Jane falou no sábado, o, eu, eu, u. Eles usam sempre as vogais, a, e, o, u. Bom, após entoar o cântico, o professor disse: Senhor, reconhecei o Espírito que está dentro de nós. Então, vejam que todo o texto, ele fala, e aponta o quê? Para o mergulho dentro de nós e o reconhecimento da centelha divina em nós. Então, entrou em um estado de êxtase. Eu vejo profundezas indescritíveis. Como lhe devo contar? Ó, meu filho, como devo descrever o universo? Eu sou a mente e vejo outra mente, aquela que move a alma. Nous e psique, em grego, para quem gosta de filosofia. Eu vejo aquela que me move do puro esquecimento, me acorda do esquecimento. Né? Você me dá poder, eu vejo a mim mesmo, eu quero falar, o medo me impede. Ele está descrevendo uma experiência espiritual, né? Encontrei o começo do poder que está acima de todos os poderes, aquele que não tem princípio. Eu disse, ó meu filho, que eu sou a mente, eu tenho visto. A linguagem não é capaz de revelar isso, pois toda a inteira oitava, ó meu filho, e as almas que estão nelas, e os anjos, cantam um hino em silêncio, e eu, a mente, compreendo. Olha que bonito, gente. Eu fico arrepiada. Toda a inteira oitava, ou seja, aquilo que está além do demiurgo, além do Samael, além do Yaldabaoth, e todos os anjos, né, Elelete, Sabaoth, as luzes do Cristo, tudo aquilo que a gente vê no mito, e os anjos cantam um hino em silêncio, e eu a mente compreendo. Compreender aqui é ter a gnosis divina. Ao observá-lo, o discípulo também se sentiu extasiado. Rejubilo-me porque eu o vejo sorrindo, e o universo alegra-se. E toda a natureza alegra-se. Surge um novo mestre. Um peregrino voltou da outra margem. Né? Quem conhece o texto sabe. Vendo seu professor corporificado no divino, o discípulo suplicou: não deixe que minha alma seja privada da grande visão divina, pois tudo é possível para você como mestre do universo. O mestre disse-lhe para cantar em silêncio e pedir o que quisesse em silêncio. Quando ele terminou a oração, exclamou: Pai Trismegisto, bem hermético. O que devo dizer? Recebemos essa luz e eu mesmo vejo essa mesma visão em você. Eu vejo a oitava e as almas que a habitam, e os anjos cantando um hino à nona e aos seus poderes. Eu sou um instrumento do seu espírito, a mente é o seu plectro, e seu conselho me estimula. Eu vejo a mim mesmo, recebi de você o poder, pois seu amor nos alcançou. Ele está descrevendo um despertar de um poder interior, é um empowerment, que a gente usa nas linguagens das práticas, é um empowerment, receber o poder, se tornar o poder. Não por uma busca de poder pessoal, mas pelo desvelar do divino em si mesmo. O discurso encerra-se com o mestre instruindo seu aluno a escrever suas experiências em um livro, talvez o próprio texto, né, discurso sobre a oitava e a nona, para guiar os outros, que progredirão por etapas, pelos 7 céus até a oitava e até a nona, até entrarem no caminho da imortalidade, na gnosis da oitava, que revela a nona. No mito gnóstico, Cristo, ele está na divisão, mais ou menos, não se pode falar em divisão, mas só para ficar didático, entre a oitava e a nona. Ele vem da nona e ele dá a existência à oitava, aos seres celestiais, aos deuses, a tudo que está na oitava. Então, são etapas do caminho. No caminho o quê? Da imortalidade.
Outro texto extraordinário, intitulado Halógenes, que significa o estranho ou estrangeiro, né, aquele que não é deste mundo, literalmente alguém de outra raça, referindo-se a uma pessoa espiritualmente madura, que se torna um ser estranho ao mundo, também descreve as etapas para atingir a gnosis. Aqui, Messus é o nome de um personagem no texto. O iniciante, na primeira etapa, aprende o poder que está dentro dele. Halógenos lhe explica seu próprio processo de desenvolvimento espiritual. Eu estava muito perturbado e recolhi-me à minha introspecção. Ao ver a luz que me rodeava e a bondade que havia em mim, tornei-me divino. Mas, novamente, um texto que descreve uma prática e uma experiência espiritual. Então, Halógeno continua. Ele recebeu uma visão de um poder feminino, Yoel, um ser todo glorioso. Esses são os seres do pleroma, o Yoel seria um deles. Que ele disse: visto que seu ensinamento está concluído e que você constatou sua bondade, ouça do triplo poderoso coisas que guardará em grande silêncio e mistério. Receba uma revelação dos mistérios do pleroma, dos mistérios superiores, dos mistérios teúrgicos, daquilo que é divino, e guarde em silêncio. Né? O poder, paradoxalmente, é silencioso, embora imita um som, zá, zá, zá. Isso, como o cântico do discurso, sugere uma técnica de meditação que inclui um salmo. Ao ter descoberto primeiro a bondade em mim, então ó, a bondade é importante aqui, Halógeno avançou para a segunda etapa, o autoconhecimento. Então eu rezei para que a revelação pudesse ocorrer em mim, não me angustiei. Eu me preparei naquele lugar e deliberei comigo mesmo por uns 100 anos. Não me angustiei, eu me preparei, né? E fiquei deliberando, né? 100 anos. E alegrei-me imensamente, pois estava em uma grande luz, em um caminho abençoado. A seguir, diz Halógeno, ele teve uma experiência fora do corpo e viu poderes sagrados que lhe deram uma instrução específica. Ó Halógeno, contempla a bênção, em silêncio, pela qual você conhece a si mesmo, e buscando a si mesmo, acenda a vitalidade, ou a vida, ou a Zoe, eu teria que ver no texto original, que verá movendo. E se for impossível permanecer, não tema, mas se quiser permanecer, acenda a existência, e a encontrará parada e em repouso. E quando receber a revelação, e se o lugar o amedrontar, retorne por causa das energias. E quando se tornar perfeito, naquele lugar, tranquilize-se. Aqui é uma descrição de uma experiência extracorpórea, né? Que é a experiência que, por exemplo, João tem no início do Apócrifo de João, quando ele vê o céu se abrindo e o mundo treme e tudo muda em volta dele e uma grande luz vem na direção dele. É a experiência do imaginal, é a experiência do pleroma. Aqui eu pus essa imagem novamente da Sefiró, para a gente lembrar das 4 divisões da árvore da vida, para deixar claro que existe o mundo da manifestação, o Asiá, né, onde nós estamos como humanidade, o mundo da formação, Yetzirah, que é o mundo psíquico, é o mundo das entidades, é o mundo dos anjos, arcanjos construtores, dos arcontes, dos daimones. É um mundo que, se a gente, sem nenhum tipo de despertar espiritual real, a gente pegar um livrinho e fizer uma prática para sair em astral, a gente vai, no máximo, aqui para Yetzirah. Entre Yetzirah e Briá, é a divisão do demiurgo para o pleroma. Então, aqui a gente não vai encontrar as verdades divinas. Né? Em Briá, no mundo da criação, estão esses seres, esses que aqui aparecem no texto como o Yoel, ou esse que instrui a Halógeno. É os seres do pleroma, que são puros e perfeitos, na verdade, na divindade. E acima deles, só há a coroa, né, com a sua sabedoria, a tripartite, e depois o Ein Sof, o Uno. Simplificando muito, né? Mas eu gosto muito dessa divisão cabalista porque é justamente a divisão que os gnósticos vão usar em outras palavras, né? O mundo manifesto da humanidade, o mundo dos arcontes e da dominação psíquica, o mundo do pleroma e dos anjos celestes e dos 12 a 11 das luzes e os 3 divinos, né? Isso vai ajudando na nossa compreensão a entender como é a prática. Esse discurso dos poderes sagrados deve ser narrado de forma dramática pelos membros da seita gnóstica ao iniciante durante o seu ritual de instrução. O texto não diz, né? Embora o candidato prossiga descrevendo sua resposta. Os textos não explicam
como eles faziam de fato a prática, porque isso ficou na tradição oral. Aqui o texto continua, agora eu estava ouvindo essas coisas pronunciadas por aqueles seres. Havia uma calma silenciosa em mim, e eu sentia a bem-aventurança de modo que conhecia o meu próprio self, o meu próprio eu, que não é o ego. Seguindo a instrução, o iniciado diz que estava em pleno de revelação. Eu recebi poder do ser que existe em mim, e o triplo poder, e a revelação de sua irreprimibilidade. Extasiado com sua descoberta, Halógeno deseja ir mais além. Eu estava buscando o Deus inefável e incognoscível, mas nesse momento os poderes disseram a Halógeno para cessar a sua experiência infrutífera. Ao contrário de muitas outras fontes gnósticas, Halógeno ensina que primeiro uma pessoa deve conhecer a bondade que existe em si, e depois conhecer-se a si mesma e aquele que existe dentro de si. Mas não se pode obter conhecimento do Deus incognoscível, que é o um, é aquilo que está além de qualquer conhecimento. Qualquer tentativa de entender o incompreensível trava a inatividade que existe em você. Em vez disso, o iniciado deve contentar-se a ouvir Deus de acordo com a capacidade advinda da revelação primária. A própria experiência e o autoconhecimento, essenciais para o desenvolvimento espiritual, provém a base para receber de forma negativa a compreensão sobre Deus. Negativa por quê? Porque a teologia é negativa. Não se pode dizer o que ele é, só o que ele não é. A gnose implica reconhecer, por fim, os limites do conhecimento humano. Quem reconhecer Deus sobre todos os seus aspectos, ou disser que ele assemelha-se a gnoses, pecou contra ele, porque não conhece Deus. Aqui é teologia apofática, né, negativa, não se pode dizer. Os poderes instruíram-no a não procurar mais nada, mas seguir adiante. Não é apropriado perder mais tempo buscando. Halógeno diz que escreveu esse relato pelo amor daqueles que são dignos. Ele escreveu esse relato pelos seres espirituais, pelos iniciados, pelos membros da fraternidade, né? Esse relato é para aqueles que são da raça perfeita, os setianos, os verdadeiros gnósticos. Essa exposição detalhada da experiência de iniciação, incluindo sessões de orações, cânticos, instrução, entremeada de retiros para meditação, sugere que o texto registra técnicas reais de iniciação para alcançar o autoconhecimento, que é o conhecimento do poder divino. Entretanto, muitos ensinamentos gnósticos sobre disciplina espiritual não foram, em princípio, escritos, pois qualquer um pode ler um texto, mesmo aqueles que não são maduros. Os professores gnósticos, em geral, não revelam a sua instrução secreta, partilhando-a apenas verbalmente para garantir a adequabilidade de cada candidato para recebê-la. É uma escola de mistérios. Essa instrução requeria de cada professor a responsabilidade de conferir ao candidato uma atenção altamente selecionada e individualizada. Por sua vez, o candidato precisa devotar energia e tempo, anos, né? Não é um negócio que você faz em 3 meses num retiro, ao processo. Tertuliano compara de forma sarcástica a iniciação de Valentino aos mistérios eleusianos, né? Tá certo, de certa forma, que primeiro cerceavam todo o acesso ao seu grupo em condições atormentadoras, e eles requeriam uma longa iniciação antes de incorporar seus membros, até mesmo instrução por 5 anos, e seus alunos para que pudessem refinar suas opiniões por meio da expectativa do conhecimento total, e aparentemente valorizar mais seus mistérios em proporção à aspiração que haviam criado. Seguia-se, então, o dever do silêncio, né? Está descrevendo como demora você ter um acesso real a um conhecimento profundo, real, de um ensinamento espiritual idôneo, de uma linhagem idônea, esotérica, verdadeira, que leva a uma experiência prática mesmo, e não só uma brincadeira, né? Leva tempo nas escolas de mistério. Esse é o último slide. Obviamente, esse programa de disciplina, assim como os níveis mais elevados dos ensinamentos budistas, Rapagas também vê paralelos, atraía poucos adeptos. Embora os temas mais relevantes do ensinamento gnóstico, como a descoberta do divino dentro de si mesmo, seduzissem tantas pessoas a ponto de constituírem uma grande ameaça à doutrina católica, as perspectivas religiosas e os métodos do gnosticismo não eram voltados para a religião de massa. Nesse aspecto, não pode comparar-se ao sistema extremamente eficaz da organização da Igreja Católica, que ao expressar uma perspectiva religiosa unificada com base no cânone do Novo Testamento,
oferecia um credo ao iniciante, no qual ele necessitava apenas professar os elementos essenciais da fé e celebrar rituais simples e profundos como o batismo e a Eucaristia, mas de forma externa, né? Essa mesma estrutura básica de doutrina, ritual e organização sustentou quase todas as igrejas cristãs atuais, seja a católica romana, a ortodoxa ou a protestante. Sem esses elementos, pode-se vagamente imaginar como a fé cristã perdurou e atraiu milhões de adeptos no mundo inteiro ao longo de 20 séculos. Somente ideias não asseguram poder religioso, embora este não possa ter êxito sem elas. As estruturas sociais e políticas são igualmente importantes para identificar e unir pessoas em uma filiação comum. Esse é o último parágrafo da Págios, por isso que eu trouxe ele aqui para a gente encerrar. É o último parágrafo do último capítulo. E depois de falar tão belamente sobre a experiência dos gnósticos e de como aquilo era mais de difícil acesso, ela faz aquele meia-culpa final e diz, mas sem acesso, né, sem uma prática mais simples que traga as pessoas, né, porque as pessoas são seduzidas por essa ideia, seduzidas num bom sentido, de que o divino está em nós mesmos e há um caminho de libertação, é preciso haver também uma estrutura que ajude as pessoas a juntas, né, terem essa força para seguirem em prática, botando em prática esses ensinamentos. E a gente terminou o livro da Págios, né? Ela vai ter uma conclusão que eu não sei se vai valer a pena a gente trazer na terça que vem, a gente se fala. Então, o que a gente tira disso, né? Tem um caminho gradual, que volta para o interior, que exige prática, mergulho, prática na vida, mas também prática no mundo social. E várias. Cada um aí de vocês vai desenvolver o que achar que faz sentido para vocês. Eu não vou dizer como cada um tem que pôr em prática, mas eu acho que esse último capítulo da Págios fecha, né? Com muito conteúdo espiritual, muita prática interior e muito sobre essa experiência, né, mística de ascensão. É uma experiência de ascensão, né? Às vezes eu vejo, é por isso que eu fico assim irritada às vezes, que vocês me vêm escrevendo assim no Facebook irritada, geralmente é isso assim. Eu vejo alguém falando, os gnósticos não tinham prática de virtude. Como assim? Os gnósticos não tinham mística, não existe mística no gnosticismo. Pô, o texto está falando de contemplação e união com o divino, o transcendente, imanente dentro de si mesmo, assim, né? Tem sim muita coisa. Só que a gente precisa conseguir tirar essas pérolas preciosas desse oceano cheio de tubarões, né? É isso. Ô, Alaia, Diga. sabe o que eu acho, na verdade, sobre essa questão das virtudes, né? Essa crítica às virtudes? Eu Ah, acho que muitas vezes o pessoal não se questiona do que é virtude para os gnósticos, né? sim. Eu acho que, sei lá, eu acho que muitos místicos dentro da tradição cristã, como o Mestre Eckhart, a Marguerite Porret, faz essa discussão das virtudes, né? Eu acho que quando há esse elemento do desprendimento, eu acho que há a questão também do condicionamento psicológico, digamos assim, dentro da mística, de se apegar ao hábito das virtudes. Então, a prática Uhum. das virtudes, dentro da mística, torna-se algo secundário diante desse desprendimento, né, que o místico tem. Eu acho que é tanto que os neoplatônicos, eles falam da, das virtudes políticas, mas acima dessas virtudes políticas, há as virtudes purificatórias, que é algo mais místico. Então, eu acho que é bom se questionar do que é virtude, né? Eu acho que definir o conceito de virtude para depois criticar os gnósticos. Porque essa virtude, eu acho que eles falam, não é uma virtude, digamos assim, política, né? É algo mais espiritual. Eu acho que Nossa, eu acho que está aí, né, a questão da crítica, né? Da falta de entendimento uhum. que é virtude para os gnósticos. Nossa, Mailson, eu acho que você foi perfeito na sua avaliação, no seu comentário. Assim, você colocou em palavras o que eu gostaria, te agradeço, porque realmente é como se a prática desse desprendimento e dessa contemplação do divino em nós levasse a uma prática orgânica da virtude, né? Uma prática natural não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas leva à prática da virtude. E nesse ambiente mais católico romano, a virtude acaba sendo uma prática meio carola, assim, meio uma obrigação moral, e não a virtude em si, né? Não sei, um pouco essa sensação, mas acho que você
resumiu muito melhor do que eu poderia, assim, muito bom. Obrigada. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Todo mundo pensando. Então a gente se vê terça que vem, pessoal. Espero que tenha sido inspirador para vocês a leitura do livro, né? É um livro que eu gosto muito, então a gente poder trazer ele assim, tornar mais disponível era um pouco essa ideia. Nem todo mundo tem ele, né? Então a gente poder conhecer esse conteúdo e trazer esse conteúdo para a nossa vida, à medida que faz sentido. Então, boa noite a todos. Bons voos e bons sonhos.